Ok, voltamos agora no nosso segundo bloco do Sentença dessa semana, entrevistando aqui o procurador, professor Pedro Henrique. Professor, o senhor está na Procuradoria de Execuções Fiscais. Isso. Procuradoria Fiscal. Isso, a gente chama de Procuradoria Fiscal, né? Então eu faço a pergunta desse bloco. Sim, vamos lá. Até maldosa. Então, vamos lá, faz parte, né? É o senhor que está cobrando os rondonienses, Na verdade, é o Estado que está cobrando, né? A atividade de quem trabalha nessa área, né? Essa área fiscal tributária é uma atividade vinculada, né? É até bom que a gente esclareça isso, né, Murilo? Porque a gente se depara às vezes com algumas situações que a gente fica até com pena do contribuinte, né? Mas nós somos obrigados a fazer a cobrança, né? O crédito público, tributário ou não tributário, ele é previsto em lei, né? Quem faz o processo de autuação, né, e de aplicação da penalidade são os auditores fiscais, né, da Secretaria de Estado de Finanças, da CEFIN, que também é uma atividade vinculada, né, eles não podem deixar de fazer sob pena de responsabilidade. E depois de concluído o processo administrativo ou não, né, porque em algumas situações vai para o procedimento sumário, né, então o próprio sistema faz o lançamento. São encaminhadas essas guias de lançamento para a Procuradoria Geral do Estado. A Procuradoria da Dívida Ativa faz uma análise, né? Faz o controle de juridicidade, né? Faz um controle de constitucionalidade e legalidade, inscreve, né, a certidão de dívida ativa e aí ou protesta ou encaminha para a execução fiscal. Hoje aqui no Estado nós temos a Lei 2913, né? Que com suas alterações permitem que a Procuradoria-Geral do Estado só ajuize a execução fiscal de valor acima de 1.000 unidades de padrão fiscal, né? Nós chamamos de UPFs, né? Hoje a UPF é de R$ 65,23, né? São ações acima de R$ 6.500. Isso, exatamente, né? Na verdade são 1.000 UPFs, né? Então é até mais, né? 65 mil. 65 mil e alguma coisa, né? Abaixo desse valor, a Procuradoria tem autorização só de protestar, né? E por que isso? Porque o protesto extrajudicial, ele às vezes é um meio até mais efetivo, porque, né, o CPF fica travado, né? Fica protestado, e isso inviabiliza as atividades, né, financeiras e comerciais do devedor. E o resultado disso? Tem sido proveitoso? O protesto tem sido mais proveitoso que a execução fiscal, né? A execução fiscal, isso no Brasil inteiro, ela tem uma taxa de sucesso que é de inferior a 10% no Brasil inteiro, né? Então, assim, por quê? Porque a execução fiscal, ela é um número baixíssimo, né? É muito baixo, porque, veja, a execução fiscal, hoje o processo judicial eletrônico, ele tem melhorado isso. Mas há um tempo atrás, expedia-se, né, o mandado de citação via AR, aviso de recebimento. Aí voltava, porque às vezes o devedor não era encontrado. Aí a Procuradoria pedia a citação para o oficial de justiça. Ia lá o oficial de justiça, certificava que não localizou o devedor. Aí nós pedíamos, né, a citação por edital. Aí não achava. Aí começa a diligenciar. Então nisso levava anos, né? E tempo, nós sabemos que, né, o tempo não é favorável, né, a quem está buscando a satisfação de um crédito por meio da execução fiscal, né? Mas em algumas situações, além de protestar, a gente ajuiza também, né? Porque veja, né, existem situações em que abaixo desse valor nós nos vemos obrigados a ajuizar a execução fiscal quando o domicílio do devedor, por exemplo, é em outro estado, né? Nós só conseguimos protestar, né, realizar o protesto de servidores de dívida ativa que são do nosso estado de Rondônia, né? Cujos devedores tenham domicílio no estado de Rondônia. Isso. Então, veja, né, na minha atuação, às vezes eu vejo várias situações em que o contribuinte foi enganado. Não pelo Estado, mas às vezes ele emprestou o nome para alguém de confiança para abrir uma empresa, né? Ou ele também vendeu um veículo e o comprador não transferiu o veículo para o nome dele,
né? Porque isso acontece muito no nosso estado, hoje menos, mas ainda há uma taxa alta disso, né? Então, às vezes, o contribuinte, ele simplesmente sequer sabia dessa dívida, e aí ele nos procura já numa situação de bastante aperto, né? De bastante angústia, né? E aí lá nós tentamos dar a melhor solução, mas a gente não pode abrir mão da cobrança, né? No direito tributário, nós sabemos disso, que só a lei, né, a lei em sentido estrito, tem o condão de conceder a remissão tributária, que é o perdão da dívida, né? Hoje nós temos até uma lei de remissão no Estado, né? A Lei Estadual 3511, que ela perdoou dívidas, né, até dezembro de 2009, com valor inferior a R$10 mil. Dívidas de natureza tributária, né? Claro, tributos. Então, assim, é só a lei que pode perdoar, né? Nós não podemos perdoar, e muitas vezes a atividade do poder público, ela né, nessa parte tributária, ela é bastante agressiva, né? A gente sabe disso. Ontem até discutia, né, com um aluno o princípio do non-wallet, né? Que o dinheiro não cheira, né? Porque nós sabemos que no direito tributário não importa a origem do dinheiro, né? Se lícita ou ilícita, quem está exercendo aquele fato gerador passa a ser, né, um devedor numa obrigação tributária e tem que recolher o tributo da mesma forma. E aí ontem um aluno me questionou isso, né? Mas, professor, não seria, talvez, né, do ponto de vista ético, né, isso aí não é uma situação, né, um tanto né, ruim? Talvez seja, né, porque a partir do momento que o Estado diz, olha, o Estado, né, leia-se poder público, entenda-se poder público, quando ele diz, olha, eu não estou nem aí com a origem disso, o que eu quero é receber o meu, isso parece realmente, né, uma postura, né, que talvez seja até condenável, né? E talvez seja até difícil, porque você, em alguns casos, o devedor que está ali até pretende pagar, mas está inviabilizado. Sim. Por uma falta de parcelamento, a questão dos juros, né? Sim. Sim. No Brasil tem uma situação bastante complexa na questão dos juros, né? Uma dívida de R$1.000 que passaram-se 6, 7 anos. Sim. Agora o cara quer ir lá pagar, mas os juros inviabilizam qualquer tipo de sim, sem dúvida, pagamento e o próprio parcelamento em si, né? Às vezes, a depender do montante, não consegue parcelar, aí não consegue pagar. Sim, sim. Aí o Estado não recebe, ele não consegue pagar, e aí, os dois inviáveis. Né? Exatamente, Hoje existem mecanismos legais que permitam até uma avença, né, do poder público com relação aos particulares, né? Então, hoje, por exemplo, existe a possibilidade de parcelar a dívida, né? Só que o valor da parcela, o valor mínimo, ele é muito alto. Ele é de 10 unidades padrão fiscal do Estado. Quer dizer, R$653 a parcela mínima, né? Nós tentamos ao máximo. Eu, quando tive o privilégio, né, de estar à frente da Procuradoria da Dívida Ativa, cheguei até a encaminhar, né, a minuta de projetos, né? Porque é só a lei que permite, né, que se reduza o valor da parcela, né? Mas é difícil também, né? Porque por outro lado, há quem entenda, né, que as leis estaduais também já são favoráveis muito ao contribuinte, menos ao Estado, que o nosso Estado muitas vezes ele lança muitos programas de refinanciamento. Então nós temos os dois lados, né? Eu sou favorável a soluções consensuais, né? Eu acho que o futuro no direito são os meios alternativos de solução de conflitos, né? Mas a gente tem que cobrar, não tem jeito, e a pessoa pode parcelar. Quero até aproveitar aqui a oportunidade, Murilo, para convidar as pessoas que queiram fazer uma simulação de parcelamento, né? Que queiram ver as melhores possibilidades, que visitem a Procuradoria. Porque a Procuradoria também está à disposição da sociedade, né? Eu, no início do programa, falei, né, que o Procurador de Estado é o advogado do Estado, né? Mas o Estado não são só os servidores, não são só os gestores, né? O Estado, mais que tudo, é a sociedade. Correto. Então, nós estamos à disposição da sociedade.
a gente atende a sociedade. Nós temos um programa, né, que é o CITAF, né, o Sistema de Tributação e Arrecadação Fiscal do Estado, um programa da CEFIM que vem sendo aprimorado e que permite simulações de parcelamento, né? E a Procuradoria está aberta à negociação também, mas com as amarras da lei, né? Quer dizer, lembrando que a nossa atividade é vinculada e, portanto, a gente não consegue fazer mais do que a lei nos permite. Mas nada impede que o contribuinte, e a maioria dos contribuintes brasileiros, eles são imbuídos de boa-fé, né? A boa-fé no direito, nós presumimos a boa-fé. São pessoas honestas, trabalhadoras e que, se quiserem, né, conversar, simular, né, e buscar um meio de pagar o que devem, nós estamos à disposição na Procuradoria também. Professor, quais são os tipos de dívidas mais comuns dentro da Procuradoria hoje? Então, dívidas para com o Estado. Então, é porque nós temos duas categorias, né? Nós temos as tributárias e as não tributárias, né? Quando nós fizemos um mapeamento, entre as tributárias o ICMS é o que é mais devido, né? De tributo. Depois do ICMS, o IPVA, né? Entre as não tributárias, nós temos muitas condenações do Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas exerce, né? Tem legítimo exercício, né, de poder de controle. Ele faz o controle de gestão, né, de agentes públicos, e a gente vê altas condenações, né, de ressarcimento ao erário, né? Então, assim, entre o que mais é devido ao Estado, nós temos tributário, ICMS e IPVA, né? E do lado não tributário, nós temos a questão das multas aplicadas pelo Tribunal de Contas e das condenações a ressarcimento, que lideram o ranking das não tributárias. Além das multas ambientais também, né? As multas ambientais também, junto com as multas e as condenações a ressarcimento pelo Tribunal de Contas, em legítimo exercício de jurisdição de controle que o TCE faz, lideram o ranking das dívidas para com o Estado, né? Hoje, Murilo, nós calculamos que o Estado tem uma dívida para receber que gira em torno de 7 bilhões de reais. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Se existe dentro da Procuradoria uma espécie, não sei, de calculadora lá, com relação a valores que tem a receber, os valores que estão prescritos. Sim, se existe esse tipo, algum tipo de calculadora? Assim? A gente vem tentando fazer, os números existem, né? Inclusive todo final de ano, né, o Estado ele tem que incluir na prestação de contas, né, o que ele tem de dívida ativa, né, de dívida recuperável. Então nós temos esses números que são informados até no sistema CIAFEM, né, que depois é encaminhado para controle do Tribunal de Contas e de outros órgãos de controle também, né. Agora, nós já tentamos fazer um mapeamento disso e encontramos muita dificuldade, né, porque muita coisa talvez tenha sido lançada equivocadamente, muita coisa talvez já esteja prescrita, né. Recentemente o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia julgou um incidente de resolução de demanda repetitiva, já fixando as teses das prescrições dos processos administrativos tributários estaduais, né. A Procuradoria-Geral do Estado até concordou com as teses fixadas no tribunal, porque o próprio Estado reconheceu isso, tanto que o Estado alterou a legislação tributária em 2016, né, para não ficar tão suscetível de prescrição, né? A prescrição é um assunto sério que nós temos que enfrentar, porque inclusive a prescrição intercorrente, né, que é aquela no curso do processo, não temos como, eu repito isso com toda a tranquilidade, eu vejo que nós temos que nos focar naquilo que é recuperável, né? Não adianta nós não podemos tratar o devedor pequeno junto com o grande devedor. Então nós temos que ter uma atuação direcionada aos grandes devedores, porque no Brasil é isso que acontece, né? Os médios e pequenos devedores têm preocupação em pagar a dívida. Os grandes devedores não querem pagar. Ou eles dispõem de excelentes bancas de advocacia para brigar até o fim, não pagar,
né? Ou muitas vezes eles são, e eu digo isso, tá? Eu não estou individualizando, mas a gente vê isso no Brasil inteiro, eles são agraciados com programas de isenção, né? Pode pegar qualquer mapeamento, você vai ver que as grandes empresas, ou brasileiras ou transnacionais, são as que mais devem tributos, né? E contribuições. Exato. Né? E que às vezes são beneficiados por programas de recuperação fiscal. Então isso tem que ser considerado. Efetivamente. E os pequenos e médios reclamam muito disso, porque é desleal, né? É desleal. É dizer, aqui no Brasil nós precisamos ter uma reforma tributária, né? Eu digo isso independente de quem venceu as eleições, né? Eu torço para que, né, o nosso presidente eleito faça o melhor governo possível, que o nosso governador eleito faça o melhor governo possível, porque nós precisamos de reformas, né? Hoje, por exemplo, não é correto, nós precisamos ter, por exemplo, a revisão da tabela de alíquotas de recolhimento do imposto de renda. Porque, por exemplo... Mais de 15 anos que não é atualizado. Há muitos anos já. Então, e assim, nós precisamos, por exemplo, regulamentar um imposto sobre grandes fortunas. Por que é o único tributo no Brasil que até hoje não está regulamentado, né? Então, o brasileiro tem que ser sério e tem que enfrentar essas discussões com fundamento, né? Então, não adianta só se colocar de um lado ou de outro, né, por achismo, né, quer dizer, nós temos que enfrentar isso, né? E isso precisa ser feito, porque sem essas reformas que tragam uma maior igualdade, né, no que diz respeito ao recolhimento de tributos, o nosso país não caminha, né? E quando eu digo país, não é só a União, são os estados e os municípios também, né? Então, nós temos que ter essa consciência e fazer o melhor possível para que isso ocorra, né? Para que haja uma reforma tributária, para que se desonere folha de pagamento, mas não no sentido de prejudicar o trabalhador, nada disso, né? Mas de que se cobre mais de quem tem mais e menos de quem tem menos, né? Porque hoje o que a gente vê... É o contrário. É o contrário, né? Quer dizer, dentro do serviço público mesmo, né? Quem ganha 5 mil recolhe o mesmo do que quem ganha 30 mil. Isso é justo? Não me parece, né? Não me parece, tem daquelas faixas, né? Então isso tem que ser revisto também. Isso é um grande problema, né? E aí é um problema que talvez os nossos políticos deveriam deixar de ser politiqueiros. Sim, sim. E passarem a ser estadistas, né? Sim, sem dúvida. Nos executivos em que tivemos, executivos e legislativos, né? Políticos estadistas, foi um momento em que o país, de certa forma, progrediu muito mais. Sim, né? E teve uma melhora significativamente na vida do brasileiro. Sem dúvida. Essas reformas são importantes, realmente, e vamos esperar, né? A gente tem um novo governo que, de certa forma, foi eleito sem os conchavos, né? Democraticamente. Pregando essa situação também da briga tributária e tudo mais. Vamos ver o que vem pela frente. Sim, né? Torcemos para que venha o melhor, né? Professor, o senhor falou que grandes empresas devem para o Estado, as pequenas devem, ficam inviabilizadas e tudo mais. E o outro lado da moeda, o Estado também deve bastante. Também. A particulares. Também deve. Né? E aí eu indago assim, o que é o precatório? E do precatório eu deixo a seguinte questão: o Estado pode dever o particular e pagar quando puder. De certa forma, quando puder mesmo, né? Agora o particular não tem essa opção. Não tem essa opção. Não existe o precatório do cidadão. Não existe. Não existe, Murilo. O precatório, né, até para quem está em casa, o precatório é uma dívida já consolidada que o poder público tem com o particular, ou até com outro ente, né, da administração pública também. É quando o poder público, o precatório surge quando o poder público deve, mas acima, né, do limite da requisição de pequeno valor, que para o Estado são 10 salários mínimos, o Estado só pode pagar por precatório, né? Inclusive quem faz a administração dos precatórios, da ordem cronológica de pagamento, é o Tribunal de Justiça do nosso Estado, né? E aí, Murilo, eu lembro a todos aqui que o precatório é uma invenção tupiniquim, né? Ele é uma invenção brasileira. É a brasilidade. Exatamente, que às vezes é até difícil
explicar para outros, né, para outras nações. Às vezes, quando professores nos visitam, eles não entendem isso. Mas como é que pode, né, alguém dever e dizer, né, devo, não nego, mas pago quando puder, ainda mais sendo Estado, né? Mas nós sabemos que o motivo disso é a carência de recursos, né, que muitas vezes não é suficiente para atingir, né, para satisfazer a todos, né? E aí o Estado de Rondônia também deve, o Tribunal de Justiça vem cobrando, né? Recentemente tivemos uma situação também, né? O atual presidente do Tribunal de Justiça, também em legítimo exercício, né, da sua função jurisdicional e como gestor de precatórios, cobrou uma postura do Estado em relação a isso. E aí o Estado lançou um programa de compensação tributária, né? De compensação de tributos com o precatório, que é o programa Compensa, né? Tem até no site da Procuradoria, né, informações mais detalhadas sobre esse programa, e também aqueles contribuintes que eventualmente sejam devedores do Estado, mas que tenham crédito do Estado, procurem a Procuradoria, né? Desculpe até a redundância, mas visitem a Procuradoria, porque nós temos um setor recentemente criado pelo nosso Procurador-Geral, né? E existe já um decreto que regulamenta, né, a lei estadual, que permite a compensação, que é uma forma do Estado pagar também o que ele deve, e aí, né, compensando, o Estado consegue destravar um pouquinho os precatórios, né? A questão é essa, às vezes os precatórios ficam travados porque você tem um grande lá em cima, que está na ordem cronológica, e aí enquanto esse grande não é pago, os outros não destravam, né? Eu, quando trabalhei na Procuradoria de Execução Judicial, na PEG, né, a gente tinha essa preocupação, né, de tentar, porque a Procuradoria, gente, ela também faz os cálculos, né? Às vezes o cálculo que o exequente mostra não é o cálculo correto. Então a Procuradoria dispõe de um setor de cálculo, né, de calculistas competentes, né, de bastante qualificados, um corpo técnico qualificado, que faz esses cálculos e nos aponta o valor correto. Então, às vezes também a demora é por conta desse litígio, né, sobre o valor correto da execução. Mas o Estado de Rondônia vem tentando também chegar a uma solução para isso, né? Porque, veja, assim como o Estado tem 7 bilhões para receber, ele também, a dívida dele gira em torno de bilhões também, 5 bilhões, né? Algo em torno disso, talvez um pouco menos, tá? Eu até peço desculpas de não estar, né, totalmente atualizado nesse momento, mas meio que se equivalem, né? O Estado tem mais a receber do que tem a pagar nesse momento, mas assim, a diferença não é muito grande. Então, assim, nós temos que ter essa preocupação também, né? E esse sistema acaba sendo cruel, porque nenhum de nós pode dever, né, um dia a mais para o Estado, para o poder público, né? Mas, eventualmente, se alguém tiver alguma dívida, o Estado pode acabar não conseguindo pagar dentro do prazo, né? E aí, a não ser que seja uma RPV, né? O que é RPV? Requisição de pequeno valor, no caso do Estado até 10 salários mínimos, que aí a pessoa consegue receber, aí dentro de alguns meses, né? Consegue receber aquilo que lhe é devido. Talvez seja o maior entrave hoje, porque se você tem um precatório de 50, 60, 70 mil, você tem que abrir mão para receber a RPV. Sim. E eu estive olhando em 2007, no final do governo do Ivo Cassol, a RPV, que era 40 salários mínimos, ele baixou para 10. Talvez isso causou também um maior tumulto na fila. Não, né? Sem dúvida, porque assim, a União, o valor é até 60 salários, né? E o nosso estado, o município de Porto Velho, se não me engano, até 40. E o nosso estado é até 10, que é essa lei, né, do ex-governador, o senador Ivo Cassol. E essa lei foi julgada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, né? Nós acompanhamos, então, até a relatoria, salvo engano, do ministro Alexandre... Sim, do ministro Edson Fachin. Então, a lei foi considerada constitucional para o Estado, né? Para nós do Estado, nós respiramos fundo, né? Mas assim, é muito questionado, né? Os advogados falam, por que do município é 40, da União é 60 e do Estado 10? Foi o critério legal estabelecido, né? Professor, outro tema, a gente estava conversando aqui quando as câmeras estavam desligadas, que ainda causa dúvida no contribuinte, no cidadão comum.
Por que existem honorários administrativos e honorários sucumbenciais para os procuradores de Estado? Como é que está essa situação? Pois veja só, os honorários de sucumbência são aqueles que vêm dos processos vencidos pelos procuradores em benefício do Estado, né? Então, o nosso Código de Processo Civil já diz expressamente que os honorários dos processos do poder público são do advogado público. Em casos de cobrança administrativa, né, do protesto extrajudicial, por exemplo, que substitui uma execução fiscal, nós temos a lei estadual, a Lei 2913, né, de 2012, que com as suas alterações passou a permitir a cobrança de honorários administrativos substitutivos aos honorários sucumbenciais, nos casos do protesto em que o procurador está abrindo mão de uma execução fiscal, de um processo judicial, para protestar a dívida, né? E nós entendemos constitucional e possível, né, o recebimento tanto de honorários sucumbenciais quanto de honorários administrativos. Entendemos que há respaldo constitucional e respaldo legal, né? Mas, recentemente, o Ministério Público, né, do Estado de Rondônia ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, né, questionando a constitucionalidade dos honorários administrativos do protesto, né, de certidões de dívida ativa, e essa ação foi julgada procedente pelo nosso Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, e existe um recurso extraordinário, né, aí, que está pendente de análise de admissibilidade pelo desembargador relator, que é o excelentíssimo doutor Valdecir Castelon, né? Com relação aos honorários de sucumbência, nós também entendemos, né, que são do advogado público. Antes, né, Murilo, antes das câmeras, a gente até discutiu um pouco essa questão. Sei que existem posicionamentos contrários, respeito eles todos, né? Mas, assim, eu entendo que são devidos, tá? E assim, eu não estou fazendo, não quero puxar a sardinha para o meu lado, porque nós temos colegas, inclusive, que são contrários, né? Então, a discussão não é porque somos advogados públicos que defendemos, tá? Dentro da advocacia pública, nós temos colegas que entendem que os honorários não são do advogado público, tá? Então, nós respeitamos também, mas eu entendo que o que iguala um advogado público do advogado privado são os honorários, né? Porque eu lembro que o advogado público, ele é um advogado acima de tudo, né? Então, né, Murilo, só que hoje nós temos uma ação civil pública também, que está correndo na primeira vara da Fazenda Pública, né? E com uma liminar também, no qual a excelentíssima juíza, a titular, a doutora Inês, ela condicionou o repasse dos honorários, né, a submissão ao teto, né? Então ela entende que os honorários, junto com a remuneração do procurador, não podem ultrapassar o teto constitucional. E também ela entende que esses valores têm que ser publicados no portal da transparência, né? Veja, com relação à publicidade de valores, eu pessoalmente até entendo que correto. Eu acho que deveria haver essa publicidade, né? Mas eu também respeito as opiniões, né, dos colegas advogados públicos que entendem que é uma verba privada, que não está no rol, né, do artigo da Lei 4.320, né, que é a lei geral, né, do direito financeiro, a Lei 4.320 da década de 60, né, que traz as normas gerais do direito financeiro, e lá classifica o que é remuneração, as espécies, né, de verbas públicas, e entendem que por isso não tem o direito de que não tenham publicados esses valores, né? E com relação ao teto constitucional, eu entendo que não é devida a limitação, porque são verbas de natureza distinta, né? O que se recebe como servidor público é verba de natureza pública, os honorários são verba de natureza privada e, portanto, somando um com o outro, poderia ultrapassar o teto constitucional, né? Mas isso tem discussão também no Brasil inteiro, ações judiciais no Brasil inteiro. Acho que o Ministério Público também está dentro da sua legitimidade para questionar isso, entendeu? Para
Eu acho que nós temos que questionar e temos que discutir com a sociedade. Eu acho que nós temos que ouvir a sociedade também. Principal, né? Exato, eu acho, porque é o patrocinador de tudo, né? Exatamente. Então, acho que nós não podemos nos fechar à discussão, né? Independente de quem vai ganhar, quem vai perder com isso, mas o nosso contexto é o social. Então, nós temos que estar abertos às críticas, enfrentar também os questionamentos dos órgãos de controle, porque eles estão, né, na legitimidade de atuação deles, e vamos ver, né, como que o nosso Poder Judiciário, né, ou no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ou no próprio Supremo Tribunal Federal, vamos ver o que o Poder Judiciário vai dizer a respeito, né? Afinal, vai bater as portas do Judiciário e vai ter que dar uma solução, né? Exatamente, tudo vai para o Judiciário, né? Que também é quem compete decidir, né? Quando há uma divergência, né, de ideias e de posicionamentos, uma litigância, aí a gente, né, não havendo consenso, a gente vai porque assim, eu tenho que fazer justiça na ação civil pública. O Ministério Público ofereceu também a possibilidade de fazer um ajustamento de conduta com eles, né? Um termo de ajustamento de conduta, mas nós não concordamos com os termos, porque o Ministério Público entende que é uma verba pública, que os honorários são uma verba pública, e, portanto, que esses honorários têm que ficar sob controle de órgãos de controle. E nós entendemos que não. É até um posicionamento da OAB nacional, né? Hoje mesmo eu estava vendo que o TCU quer fazer o controle, né, sobre a atividade da OAB, mas tem uma decisão do Supremo que favorece a OAB. A OAB ela é uma autarquia especial, né? Sim, concordamos que é um órgão, é um conselho de classe, né? Mas ela tem uma natureza jurídica sui generis, né? E nós temos ainda uma decisão do Supremo Tribunal Federal válida que diz isso. Então eu quero repetir aqui, deixar claro que eu não sou contrário a órgão de controle, eu sou favorável. Eu acho que nós todos que trabalhamos com o que é público, nós temos que ter a vida aberta, né? Transparente, mas nós temos que ter alguns cuidados, porque de vez em quando se quer bater em prerrogativas também, né? Então aí a discussão tem que ser amadurecida, né? Porque e decisões judiciais anteriores têm que ser respeitadas também, né? Porque as vêm outras e que se renovam. Exatamente, né? Porque as instituições numa democracia, elas entram em choque. Isso é bom, porque faz parte de um processo natural de fortalecimento de instituições. Uma instituição quer ser mais forte que a outra, né? E aí entra aquele sistema de freios e contrapesos para tentar equilibrar isso aí, né? Então, assim, tudo é válido, né? Dentro de um espírito democrático, né, de respeito às ideias, eu acho que tudo é válido. Professor, o senhor é paulistano. Sim. Está em Rondônia desde 2012? Isso, né? 2012, né, de forma definitiva. A vaga na Procuradoria. Já me confidenciou aqui que ele bebeu da água do Madeira. Ah, sim, sem dúvida. E eu pergunto eu faço a seguinte pergunta. Inclusive uma tese, me parece que o senhor tem trabalhado muito essa situação. Sobre o adicional de fronteira, né, o que o senhor entende sobre isso e se isso se adequaria aos cargos públicos em Rondônia? Pois é, essa é uma pergunta boa, Murilo, porque o adicional de fronteira, ele é devido aos servidores públicos federais, né, que vivem naquelas regiões fronteiriças que são consideradas de difícil acesso, de difícil fixação, né, que trazem um risco maior, né, para a própria integridade do servidor público federal, né, e que é devido aos servidores públicos federais desde 2013. Né, tem a Lei 12.855 de 2013. Desde 2013, essa lei federal, né, ela garantiu aos servidores públicos federais que moram em 113 municípios brasileiros o direito a receberem esse adicional. E esse adicional não vinha sendo pago para muitos servidores públicos federais que moravam, né, nesses 113 municípios, porque estava faltando regulamentação legal, né? No ano passado, tivemos em outubro 4 decretos regulamentando, né?
E em dezembro, quatro portarias do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão da União, né? Que a partir daí passou a garantir e pagar, né? Garantir a cada servidor público federal que mora nesses 113 municípios brasileiros, o pagamento da quantia de R$ 91 por dia, né? Só que o que acontece? E como é que ficou retroativo, né? Porque o fato da lei garantir lá de trás e de não ter o regramento, por si só não é um impeditivo, né? De que esse servidor que não recebia passe a receber, né? Quais são os municípios, né? Como é uma relação de 113, não vou poder falar de todos eles, mas são municípios que tenham até 200 mil habitantes, né? Que sejam fronteiriços, né? Numa faixa de 150 quilômetros de fronteira entre o Brasil e outros países, né? Aqui da América do Sul, e incluem as capitais dos estados, né? Que eram territórios, né? Inclusive os municípios da Amazônia Legal também, né? A lei traz lá os critérios. E o nosso município de Porto Velho, todos nós sabemos que foi capital de um ex-território, né? Então, todos os servidores públicos federais, né? Aqui de Porto Velho, eles têm esse direito, no meu humilde entender, desde 2013, né? Retroativo. E, inclusive um retroativo, porque são obrigações de trato sucessivo, né? Que se renovam no tempo, né? O servidor recebe isso mensalmente, mas é computado diariamente, e que, portanto, a prescrição ela é de 5 anos para trás, né? E que está quase batendo aí, né? Porque se a lei que 2018, garantiu é de 2013 e nós estamos em 2018, eu sugiro, né, que esses servidores corram atrás de um direito que seja deles, né? Que eles corram atrás, que eles busquem se informar, né? Claro que eu conheço alguns, até como advogado, como professor universitário, já andei lançando a semente, né, para alguns servidores, porque eu acho que é direito deles, né? Mas eu acho que eles têm que ir atrás, porque, veja, é um valor considerável que a lei já garantia a eles, né? E nós temos algumas decisões, né, por aí favoráveis, portanto, esse servidor, né, que for atrás de um bom advogado, e nós temos excelentes, né? Aqui em Porto Velho temos, né, Murilo, excelentes advogados, você é um exemplo deles, entre outros que nós temos aí, né? Então, que esses servidores procurem uma orientação jurídica. Eu não estou... Tá, gente? Isso não quer dizer que o servidor vai entrar com a ação, mas que ele procure se informar melhor, para não abrir mão, não perder um direito que é dele, né? Então, hoje, ainda mais, né, servidor federal, muitos trabalham na área da segurança pública, policiais rodoviários federais, policiais federais, agentes aduaneiros, né? Então, são agentes públicos que lidam com o perigo todo dia. Agentes do IBAMA. Do IBAMA. Da FUNAI. Da FUNAI, muito forte. Que há mais de 15 anos a FUNAI não tem concurso, né? Então, assim, corram atrás porque é um direito de vocês e que vocês não podem deixar em branco. Por essa lógica, quase a Rondônia inteira agraciada com isso. Né? Sem dúvida. Capital, Porto Velho, 150 km de faixa de fronteira, nós temos Guajará, Nova Mamoré, depois Costa Marques, São Francisco, Felipe, São Miguel do Guaporé, acho que fica mais ou menos no limite já, né, dessa faixa. Vilhena. Caxi, Cerejeiras, Vilhena, Isso. Dourado, então, Orobiária. Nós moramos no estado fronteiriço, né? Então, né, que esses servidores fiquem atentos a isso e que procurem uma orientação, né? Procurem se informar melhor, porque a lei existe, garantindo o direito, tanto que alguns servidores já recebiam e outros não recebiam ainda. Então, por que fazer essa distinção, né? Se o adicional veio para todos, né? Então, com essa finalidade, né, de reconhecer que trabalhar nesses municípios é um ônus maior, esses servidores têm que buscar o que a lei os garantiu lá em 2013. Olha aí, fica a dica. Tá aí a dica. Pode ser que vá para um precatório. Pois é, mas paga, e a União é 60 salários mínimos a requisição em pequeno valor. Pelo que o senhor me trouxe aqui, eu vou disponibilizar isso tudo no corpo da matéria,
Mas me parece que são R$91 por dia de trabalho. Período, por dia de trabalho, então, R$91. É um valor considerável. É um dinheiro... Contado 2013 até... Sem dúvida, né? Ajuda, né, Murilo? Dá para comprar uma cesta básica, ajudar no gás e na gasolina, porque a gasolina está chegando no patamar quase impagável. Tá levando tudo da gente, tá doido, tá levando tudo da gente. Né? Professor, eu quero aqui agradecer a sua participação. Eu sei que a sua agenda é corrida, o trabalho é bastante. Ainda tem a área acadêmica, né? Sem dúvida, daqui a pouquinho correndo para lá. Agradeço imensamente a sua participação. Obviamente já fica aqui um espaço aberto, né? O que o senhor quiser divulgar, o painel político, o programa Sentença vai estar sempre aberto aqui, disponibilizando espaço para o senhor. Já fica o convite para uma próxima conversa, né? A gente pretende começar a trabalhar temas específicos mais aprofundados, né? Hoje foi uma coisa mais rasa sobre a rotina de um procurador, né? E só temos a agradecer e abro aqui as suas considerações finais para o nosso internauta. Murilo, muito obrigado a você pelo convite, a toda a sua equipe que muito bem me recebeu, né? Quero agradecer a atenção, né, do nosso espectador, do nosso internauta, e dizer que, claro, todos nós aqui no Brasil estamos passando por momentos de crise, né, de mudanças, né, mas nós temos que ter a esperança que a mudança virá para melhor, né, que a crise é superável. Os gregos já diziam, né, crise é ressurgimento, né, recriação, quer dizer, as crises são importantes para renovar o ser humano. O ser humano passa por uma crise e se reergue com mais força, né? Então procurem se informar, posicionem-se, respeitem as opiniões contrárias e tenham a esperança de que teremos, né, muito em breve, né, com a graça de nosso Deus, dias melhores, né, no nosso estado, no nosso país, e vamos em frente, né? Eu agradeço mais uma vez, acho que esse é um espaço muito importante, né, para quem exerce não só advocacia, outras carreiras, e que são essenciais ao fortalecimento da democracia. Tá? Então, eu te agradeço muito por essa oportunidade e espero, né, um dia poder voltar aqui ou reencontrá-lo mais vezes. Não, né? vai demorar, é sempre um prazer. Professor. Nós que agradecemos a sua atenção, foi esclarecedor a nossa entrevista de hoje. Agradeço a você, internauta, compartilhe, dê o joinha no YouTube, acesse o site www.painelpolitico.com, acesse as nossas redes sociais. Por todos esses meios a gente vai estar disponibilizando o link dessa matéria e, inclusive, se tiver alguma crítica que queira fazer, também fique à vontade. A gente está sempre aqui receptivo para poder estar sempre prestando o melhor serviço e levando a melhor informação, né, para o nosso internauta. Professor, procurador, doutor, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Internauta, muito obrigado. E a gente volta na próxima semana.